Estamos recebendo hoje a visita ilustre de Thaís Amaral Moura. Thaís é uma divinopolitana que não se sabe como, foi parar no Rio, ela vai contar como, foi parar no Rio e hoje está na equipe do presidente Jair Bolsonaro. E é coordenadora geral de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Ministério do Turismo, sediada lá em Brasília, é claro. E a Thaís vai contar pra gente, no Falando Sério, mas vocês sabem que não é tão sério, é mais light, mais leve, livre e solto. Nós vamos conversar com a Thaís sobre como é que a Thaís foi parar no Rio de Janeiro. Mas, gente, o Rio de Janeiro não são milhões de habitantes. E como que a Thaís chegou até ao Bolsonaro e até como é que ela se tornou a coordenadora geral. A gente quer saber um pouquinho da vida da Thaís. Mas antes disso, ela vai falar das origens dela aqui. Porque os pais dela ainda moram aqui. Aliás, ela vai contar a história. É melhor ela contar a história do que eu tentar antecipar. Thaís, grata surpresa. Tá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui de volta na minha terra, né? Já percorri aí algumas cidades, algumas capitais, e é sempre bom estar aqui sendo recebida pelos amigos, todo mundo que reconheceu o legado da minha família e que tem um carinho e um apreço muito grande pelos meus pais, pelos meus avós e por mim também, né? Tive algumas surpresas aí no percurso durante esses Você não sabia que muita gente conhecia, né? Não sabia. E depois eu ainda falei com minha mãe, olha, você é muito popular aqui, meu pai é a mesma coisa. Então eu vou contar um pouquinho. Tá bom. Bom, eu me formei em Direito pela UFMG. Eu saí de Divinópolis por volta dos meus 15 para 16 anos, estudei no Colégio Roberto Carneiro, estudei no SEC também. Tive o prazer de encontrar meu amigo Luiz Ângelo, inclusive na reunião da prefeitura. Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos. E tive a surpresa de encontrá-lo na reunião da prefeitura, né, que ocorreu ontem, ele como diretor da CDL. Não esperava nada diferente dele, sempre foi um menino muito aplicado. Era a nossa turminha ali dos aplicados, sabe? Gostava muito de se envolver com política, gostava muito de se envolver nessas questões mais polêmicas. Esse sempre foi o nosso perfil. Pois bem, depois que me mudei para Belo Horizonte, me formei no Colégio Marista, depois tive minha formação em Direito, né, pela UFMG. Meus estudos sempre foram voltados para a política. Eu sempre quis trabalhar com isso. Me formei em Direito pensando que eu trabalharia numa embaixada, eu queria ser diplomata, mas as coisas assim geralmente não acontecem da forma como nós queremos, né? De repente o bom não é o ideal. E me formei e comecei a trabalhar com direito tributário, né? Voltado então para o direito público. Trabalhei no escritório Sacha Calmon, trabalhei também com o meu professor da UFMG, o senhor Paulo Coimbra. Tive uma experiência muito boa, muito rica, já trabalhando nessa interlocução com os órgãos públicos. Quando você sai da UFMG, você inclusive já é meio que uma lavagem cerebral, né? A questão da política, ela está sempre ali muito pujante. Você fez na UFMG, né? Não, UFMG. Sempre o pessoal é muito ativo, são muito aguerridos com essa questão política, o próprio movimento estudantil, que em um certo ponto eu consegui me envolver, mas logo quando eu fiz o estágio, enfim, já me foquei totalmente para o campo profissional. Mas, óbvio, sempre por dentro do mundo político, sempre querendo saber as novidades, já construindo essa personalidade política e a minha visão e a razão pela qual eu estou no governo hoje. O motivo pelo qual eu fui para o Rio de Janeiro é muito simples. Mineiro adora praia e mineiro adora o Rio de Janeiro. Ainda bem que foi Rio de Janeiro, não foi outra praia, né? Minha mãe sempre foi muito romântica, ficava assistindo novela. Falava assim, meu Rio de Janeiro, adorava assistir novela. Eu fui crescendo com aquilo, eu falei assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro. E ainda vou realizar o sonho dela, que um dia eu vou buscá-la. Fui para o Rio de Janeiro, fiz minha pós-graduação em Direito Tributário, acabei me firmando no escritório. Você fez onde lá? Na FGV. Isso. Em 2015 eu já tinha concluído a minha pós-graduação. E a Fundação Getúlio Vargas, ela tem ela é um embrião de várias personalidades, várias profissionais, né, que hoje atuam no mercado. Muito, né? Ela tem essa capacidade de formar líderes, empreendedores, líderes de qualquer área.
tá? Inclusive da questão política. Acabou que, como se diz, a gente é sobrevivente. Eu tive que me virar em Belo Horizonte, a gente sai de uma cidade menor e vai para uma capital, depois a gente vai para o Rio de Janeiro, fui abraçada também no Rio de Janeiro, tive ótimas experiências no Rio, enfim, também me encantei pela cidade, fiz muito bons amigos e que elevam o nosso conhecimento, né? Quando você é interessado, quando você tem essa busca incessante pela sua evolução pessoal, você acaba encontrando de fato pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. E eu tive a graça de inclusive ser vizinha do Eduardo Bolsonaro. E mais ou menos em 2015. Mas em que bairro lá que você morava? Em Copacabana. Eu cheguei morando em Copacabana, na rua Santa Clara, né? Na época ele ainda não teve aquele boom ainda dos Bolsonaros. De fato, eles eram cotados como um alfinete, né, para poder romper essa bolha, enfim, romper com a própria esquerda. Isso estava sendo trabalhado, as pessoas estavam começando a aceitar essa ideia da ruptura, né? 2015. Aí 2016 foi quando a coisa foi criando um corpo e de fato até era difícil eu vê-lo lá no prédio. Eu já não o via com tanta frequência mais. Mas estava estudando bastante sobre essa questão, entendendo esse novo movimento. O que estava acontecendo não só no Brasil, mas como no mundo, como um todo, né? O pêndulo estava muito puxado para a esquerda e agora era a vez da direita entrar. E não tinha outra pessoa para representar essa direita, essa nova direita, do que o Jair Bolsonaro. Aliás, o fez quando eu tive a oportunidade de conversar com ele em uma audiência que eu realizei há uns 2 meses atrás, a primeira coisa que eu fiz foi agradecê-lo pela paciência, pela persistência e pela força de ter acreditado que poderia vencer. Aí, em meados de 2016, eu já comecei a fazer bastante amizade com os jornalistas, o Alan dos Santos, o Bernardo Kucher, gostava de ouvir os podcasts do Flávio Morgenstern e entrei nesse universo, mas entrei assim de cabeça. Entrei, aí tinha as nossas correntes, a nossa turma dos conservadores, tinha a turma dos liberais, e quando foi a época da campanha, quando o Jair sofreu a facada, a campanha concentrou-se muito no Rio. Só que meu território era o Rio. Eu conhecia todo mundo. Eu conhecia. Mas uma coisa que você falou anteriormente, desculpa te interromper, que eu quero brincar, você morava em Copacabana, na Santa Clara, né? E o Eduardo morava também no mesmo prédio. No mesmo prédio. Depois você falou que você falou comigo anteriormente que morava em Ipanema, né? Isso, aí depois eu me mudei para Ipanema. Tá. Mas aí o vínculo se estabeleceu com o Bolsonaro através do Eduardo. Sim, foi aí que deu um start para perceber o trabalho da família. Sempre foi um menino muito educado, muito querido ali no condomínio. Eu comecei a observar e focar minhas atenções para o trabalho da família. Foi um embrião, era um contato assim de colega, de vizinhos e tudo mais, e comecei a voltar minhas atenções. Eu falei, realmente, tudo que eles dizem tem uma verdade. De fato, a gente estava muito conectado nessa linguagem da esquerda, do politicamente correto. Eu falei assim, não, eles têm razão nisso que eles estão dizendo. Começou por aí, depois eu fui aprofundando. Aliás, isso aconteceu com a sociedade inteira. Elas foram sabendo assim, absorver e fazer uma leitura correta daquilo que estava sendo dito, que era a busca mesmo da verdade e da forma como a gente poderia romper com tudo que estava acontecendo, né? E graças a Deus conseguimos. Agora, o fato de eu ter mudado para Ipanema, assim, nos afastou um pouco, depois ele foi seguir a campanha, virou aquela loucura. Enfim, o acesso fica muito mais difícil, né? E eu me mudei para Ipanema foi em 2016. Em 2017, minha mãe se muda para o Rio de Janeiro. Sai de Divinópolis e vai para o Rio. Não, ela chegou a morar em Belo Horizonte. Estava em Belo Horizonte. Ela já estava em Belo Horizonte. Ela tinha mudado. Um ano depois que eu tinha mudado aqui, ela já foi para Belo Horizonte também. E ficou lá, ficou pro Rio. Ficou feliz da vida, né? Aí realizou o sonho da novela. Realizou o sonho da novela. Realizou o sonho da novela, então pronto, dever cumprido, já teve a passagem aqui, agora eu vou cumprir o meu sonho político. Bacana, bacana. E o convite do Bolsonaro para você, Bolsonaro ou o ministro? Aí o que acontece? Como eu já estava no Rio de Janeiro, a campanha se concentrou ali, todas as gravações, porque eu tinha que ficar lá no Rio de Janeiro, eu fui me envolvendo muito
com o pessoal da campanha, com o próprio Marcelo, eu sempre ficava lá dando pitaco, ajudava o pessoal. Foi uma campanha feita entre amigos, primeiro porque não tínhamos recurso. E segundo, até o próprio espaço físico era muito limitado. Então o pessoal chegou a fazer vídeos lá em casa, eu mesma fiz vídeo, depois eu até te mostro. Para falar das mulheres, eu estava muito imbuída nesse espírito. Então durante a campanha mesmo surgiu o convite para falar, você tem um perfil bacana, assim, você é muito proativo, convite esse que foi endossado pelo ministro Marcelo, e hoje estou lá no turismo. Comecei na Embratur e agora estou no Ministério. Bacana. Mas vamos agora à outra parte, que é a parte que entra o meu amigo carioca. Que o carioca, o meu amigo carioca, gosto muito do carioca. E o carioca estava me falando que ele passou o contato para o José Alonso, do secretário de Desenvolvimento, que até chegou a você, né? Uhum. Então como é que foi essa partezinha aí? O carioca é muito amigo da minha mãe. Ele foi inclusive patrão dela na Rua 5. Para quem não sabe, eu sou filha da Romilda da Rua 5 e do Cláudio de Brito. Aqui, durante a minha peregrinação, todo mundo me cumprimentava assim: ah, te conheço desde pequena, você é filha da Romilda da Rua 5, do Cláudio de Brito. Então, sempre foram famílias amigas. O Jaime fez um convite, né, como autoridade pública. Uhum. E o carioca liderando aí a iniciativa privada. Ele soube também da minha vida, que havia esse movimento, enfim, e também endossou o convite junto ao Zé Alonso. Ontem eu até estive na casa dele tomando um café, gosto muito da família, da Cristina, dos filhos, e conversamos um pouco sobre política. Ele sempre foi muito ativo, sempre gostou muito de trabalhar com isso. O carioca gosta de política, ele gosta de política. Ele não é assim, direto, na frente, partidário, mas nos bastidores ele gosta de uma politicazinha. Ele adora, ele falou assim, inclusive se você quiser candidatar algum dia, eu tomo frente. Eu falei assim, então ótimo, então você tem que já estar ganhando. Ô Thaís, mas vamos então falar agora da questão que você veio para receber o projeto, né, da Cruz de Todos os Povos. E como é que é isso? Como é que você vê a viabilidade concreta que o governo federal possa realmente auxiliar o governo municipal nessas pendências? Não, claro. O projeto Cruz de Todos os Povos foi o primeiro que me foi apresentado. Na época eu estava na Embratur e tive a graça, a sorte, enfim, de lidar com o primeiro parlamentar, foi o Jaime. Foi uma coincidência. Eu estava na Embratur, poderia ter recebido qualquer outro parlamentar, enfim, mas o primeiro foi o Jaime, como liderança aqui do projeto. Então, foi logo no primeiro mês, foi meados de fevereiro, março, foi logo no primeiro mês e falei assim, bom, meu primeiro projeto para ajudar a tocar, para fomentar, é um projeto de Divinópolis. Na época, o Leônidas era o nosso presidente interino, Leônidas também que já foi secretário de Cultura, né? Então, foi uma surpresa e foi um presente muito grande, porque como eu disse, até lá na prefeitura, tem uma hora que a gente tem que retribuir com as pessoas que nos ajudou, que nos construiu. Então, tudo que eu aprendi da minha infância, eu espero conseguir retribuir em nome do Ministério, né? Ajudando, agilizando, fazendo todos os trâmites para que esse projeto, de fato, aconteça. Tecnicamente, o que vai acontecer agora? Você tem conhecimento do projeto, já foi, segundo o prefeito, foi o projeto básico, já foi enviado para o Ministério. Isso. E agora te entregou um outro projeto, né, que precisa de auxílio financeiro. O que é de forma concreta que você vai fazer? O primeiro passo, a prefeitura precisa nos entregar um projeto já calculado, certo, com todos os cálculos topográficos, enfim, toda a engenharia, todos os detalhes que vai envolver a obra. A prefeitura precisa hoje de recursos para fazer este projeto. O que foi apresentado foi um croquis, foi um anteprojeto. Tá? Então precisa ser apresentado este projeto. O primeiro passo, então, nós viabilizarmos os recursos para ser feito este projeto. O projeto em si, né? O projeto em si, do projeto, né, das vias de acesso, envolve toda essa questão de infraestrutura para que se chegue até a cruz. Então nós vamos assim fazer o projeto da via, um projeto estruturante, envolve unicamente do entorno também, que pega o entorno, o acesso, né? Não é a obra em si da cruz, esse é capital absolutamente privado, não tem investimento público.
mas no entorno haverá sim a ajuda do Ministério com repasse das verbas federais. Então, o primeiro passo é viabilizarmos as verbas para o projeto, o que vai ser feito mediante a assinatura de um termo de convênio, né, entre o Ministério e a Prefeitura. O próprio deputado Domingos Sávio se dispôs a ceder uma emenda. Viabilizar algumas emendas parlamentares, né? Exatamente. Caso não possa ser feito com verbas do Ministério, ele vai disponibilizar uma emenda, então o projeto de todo jeito sai. Isso é bom. E isso vai... e depois de feito o projeto, aí sim nós temos calculado o valor da obra para a realização de todas essas vias de acesso. Depois de obtido este valor, aí sim tem uma segunda etapa dentro lá do Ministério, que é um outro termo de convênio para poder fazer a obra propriamente. Certo. Então, está bem explicado, né, gente? Primeiro é para viabilizar recurso financeiro para a realização do projeto. Isso. Posteriormente é que vem recurso para a obra, mas depende do projeto estar pronto, está finalizado e está aprovado. Tá isso. Finalizando. Já que você tem que ir para Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, depois Brasília, né? Depois São Paulo. São Paulo, aí eu vou reunir com os meus amigos cariocas. Ah, é? Isso. Aí eu vou dar um abraço no Ricardo Amaral, que é o... Nós conversávamos aqui também, que obviamente eu sou carioca, né? A gente estava conversando aqui sobre o passado. Não, um passado recente, que não o passado dela muito não. O meu é bem mais passado, né? Sobre algumas coisas que ela ela tem amizade com o Ricardo Amaral, né? Esse Ricardo é uma pessoa muito querida por mim. E ele tem uma visão de mundo muito rica. E eu acho que isso colabora muito também na minha construção. Inclusive, me ajuda muito para a idealização desses projetos, o trabalho dentro do próprio Ministério do Turismo. E para quem não sabe, te cortando um pouquinho, para quem não sabe, Ricardo Amaral, conta quem é o Ricardo Amaral? Ricardo Amaral é o rei da noite, ele é o rei do entretenimento, isso aí desde os anos 70. Hipopótamos, né? Na época do hipopótamo. Né? Era na Lagoa, né? Na Lagoa. O primeiro hipopótamo na Lagoa. Isso, na Lagoa. Ele teve também... Teve também hipopótamos Paris, não sei exatamente se mas começou, né? Mas casas noturnas ele teve em Paris e teve em Nova York também. Então ele é um cara assim... Você me falou que você foi embaixadora dele. Até embaixadora. É tanta vontade assim de se mexer, até embaixadora do hipopótamo. Embaixadora do hipopótamo já foi, né? Mas agora, finalizando mesmo, o Jaime hoje na 93, no Rádio Sucesso, com o nosso amigo Fernando Malta, falou sobre também a questão do turismo ferroviário, né? Sim. E vocês também vão se envolver, e tem que apresentar um projeto também, claro, tudo passa por um projeto, né? Tudo passa por um projeto. Isso foi discutido ontem na Associação dos Municípios. Foi uma reunião excelente também, onde fui recebida pelo presidente Toninho, presidente da associação, que é o prefeito de São Gonçalo. Toninho André, né? Isso. Também teve apoio do Nilton, até mandar um abraço para o Nilton Cardoso. Nilton Cardoso Júnior. Temos um contato excelente ali dentro do turismo, legislativo e executivo estão muito bem conectados. Mas voltando aqui ao projeto do trem, a ideia é que a gente faça o aproveitamento da linha que já existe, né, entre Oliveira e Divinópolis. Isso, por si só, o trem já é um charme, já é um atrativo turístico e vai possibilitar também a gente otimizar o fluxo e possibilitar o acesso à própria cruz, né, de todos os povos. Mas há uma forma também da gente estar integrando o Centro-Oeste Mineiro, fomentando o turismo, tudo aí na linha do que pretende o nosso ministro Marcelo Alves e dentro da política definida pelo governo federal através do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ok, Thaís, olha, foi um prazer te receber aqui, a gente bater esse papo assim informal, falando sério, mas com informalidade, né? Assim, tá aquela coisa formatada, né? Te agradeço a atenção. Imagina, Tá? muito obrigado. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada, espero voltar mais sucesso lá no seu trabalho, tá? Ótimo, desejo sucesso também para você. Um grande abraço para você, tá bom? Obrigada.